Bom, acho que podemos começar aqui, né? Já demos 3 minutinhos aí. Então, quero começar aqui cumprimentando vocês. Uma ótima noite para todos. Sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindas. A minha primeira live, a live de número 1, né? E essa é a primeira de uma série de lives onde nós vamos conversar sobre temas essenciais para vocês, gestores, para que vocês possam aí acelerar os resultados na liderança corporativa, ok? E na live de hoje, gente, vocês vão aprender para aplicar. Então, tudo que for falado aqui, vocês vão conseguir sair daqui e aplicar. Tudo aplicável, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de coisas práticas. Então, hoje vai ser muito assim, muito coisa prática, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de 8 estratégias para vocês acelerarem os resultados com as equipes multigeracionais, tá? Então, grava aí esse nome, multigeracional. Provavelmente, algumas pessoas já ouviram falar, outras não, mas hoje vocês vão ouvir muito essa palavra, multigeracional, ok? Então, pessoal, antes de eu começar aqui a entrar no conteúdo, se vocês não estiverem me ouvindo, ou se tiver alguma interferência, podem colocar aí no chat. Eu estou com a minha equipe aqui de marketing, a Lei e o Antônio, então eles vão estar lendo e eles vão estar ajudando a gente aqui se qualquer coisa der errado aí, ok? Bom, então vamos lá, gente. Ó, compartilha aí essa live, tá? Me ajuda aí. Quero ver vocês aí me ajudando, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, compartilhar com gestores que vocês acham que podem se beneficiar aqui desse conteúdo também, tá? Então me ajuda aí, manda aí, compartilha aí com o pessoal. Pessoal, coloca aí também de qual cidade vocês estão falando, para eu saber se tem gente fora de Belo Horizonte aqui. Muito bem, pessoal. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e de vocês estarem aqui hoje me prestigiando. Eu acredito que parcerias são sempre muito boas, né? E eu estou aqui para fazer uma parceria com vocês também, tá? Então, eu tenho certeza que nessa série de 4 lives que nós vamos fazer aqui, que todo esse conteúdo que vocês vão receber, ele vai ser 100% aplicável na sua rotina como líder, como gestor de equipes multigeracionais. E que ao aplicar tudo isso, você também vai aprender muito. Então, vamos lá, gente. Repetindo para quem está chegando agora, estou vendo que tem algumas pessoas entrando agora na live de hoje. Eu vou te ensinar 8 estratégias para acelerar seus resultados com a sua equipe multigeracional, ok? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandra Garcia. Eu sou especialista em liderança e gestão de equipes multigeracionais. Eu tenho 35 anos de experiência de mercado. E nesses 35 anos, eu atuei nas mais diversas e variadas áreas, desde a educação, empreendedorismo, até gestão de equipes multigeracionais. Então, eu estou aqui hoje com esses 35 anos para poder compartilhar com vocês. Gente, eu estou vendo aqui que tem gente de Sabará, tem gente de Salvador, gente de BH, que alegria, que bom. Sejam muito bem-vindos aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar hoje fazendo uma reflexão. Eu sempre gosto de conversar, de começar refletindo. Vamos refletir sobre a seguinte frase: liderança não é um cargo, mas uma forma de pensar e se comportar que influencia outros indivíduos.
Quem falou essa frase foi Peter Drucker, que é o nosso pai da administração moderna, acho que a maioria aqui sabe, né? E eu acho uma ótima frase para a gente refletir, né? Principalmente pessoas na gestão, na liderança. Então, vamos lá. Coloca aí para mim, no chat, o que vocês entendem dessa frase. Eu vou repetir a frase e vocês colocam aí para mim. Liderança não é um cargo, mas uma forma de pensar e se comportar para influenciar outros indivíduos. O que vocês acham sobre essa frase? O que essa frase tem a ver com vocês? O que ela tem a ver com liderança? O que ela tem a ver com gestão? Coloca aí para mim aí no chat. Vamos conversar um pouquinho. O Peter Drucker, quando ele fala essa frase, o que me vem em mente, né, o que ele está falando é que é um pensamento e um comportamento que influenciam as pessoas, certo? Então, vamos lá, um pensamento e um comportamento que influenciam as pessoas. Quem concorda? Vocês concordam com essa frase? Vocês concordam com isso? Dá um joinha aí, quem concorda aí. Vocês influenciam os seus liderados? Boa pergunta, né? Vamos falar um pouquinho sobre influência. O que é influência? Só para a gente entender, né? Segundo o dicionário, influência é uma ação de influir ou de influenciar. E este é um verbo que se refere aos efeitos que uma coisa produz sobre outra. É a capacidade de controlar e modificar as percepções dos outros. E agora, vamos responder a pergunta. Vocês influenciam seus liderados? Concorda plenamente, durante toda a vida dela profissional, ela sempre percebeu a liderança entre os membros da equipe. Muito bem, Maria Cecília, isso mesmo. Liderança vem não só de gestores, né? Muito bem. Baeta Tarquinho, a liderança está muito acima da chefia, de chefiar, e sim o modo de conduzir seus comandados. Isso mesmo, Tarquinho, um modo de conduzir, né? Liderar é um modo de conduzir. E aí, pessoal, por que estamos falando de influenciar? Porque é isso que um líder deve fazer, certo? Um líder deve influenciar. Então, influenciar é uma grande oportunidade e muitos gestores estão deixando isso passar por não conhecer e não saber como influenciar. A arte de influenciar, ela tem sido ensinada há séculos por grandes gurus. Muitas pessoas em diversas áreas diferentes tiveram sucesso em aplicar as técnicas e as estratégias de influenciar. Eu acredito que todos nós aqui já lemos algum livro, ou já tivemos algum contato com as técnicas e a arte de influenciar, ou já ouvimos falar, né? Então, na liderança, gente, isso não é diferente. Principalmente na atualidade, onde os movimentos da globalização e da tecnologia influenciam e transformam a forma como as pessoas pensam e como elas se comportam o tempo todo, né? Então, o tempo todo estamos aí nessa mudança. E o mercado de trabalho se torna cada vez mais diverso e em constante transformação. Então, a gente vê aí um constante movimento. E pela primeira vez, pessoal, 4 gerações convivem em um mesmo ambiente de trabalho. 4, imaginam isso, né? Um quadro que se estabelece com o envelhecimento da população. Então, gente, à medida que a população vai envelhecendo, a tendência é que esse fenômeno aconteça cada vez mais. Mais gente, mais pessoas de diferentes idades, de diferentes gerações na mesma equipe. Você já parou para pensar nisso? Né? Você, com a equipe, já parou para pensar quantas gerações você está gerenciando? Não é muito fácil, não, né? Bom, mas as lideranças não estão sabendo acompanhar essa nova realidade, gente. E isso dificulta.
E isso é complicado. Então, se a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue influenciar, né? Para a gente ter uma liderança de sucesso, certo? Então, pessoal, vocês concordam? Comenta aqui. Vamos interagir. O que vocês acham? É isso mesmo? Estamos mesmo vivendo esse fenômeno? Bom, os desafios de influenciar para liderar em um ambiente multigeracional, eles estão muito relacionados à chegada da famosa geração Z. Então, essa geração chegou no mercado de trabalho, trazendo aí um novo conjunto de prioridades e demandas para o gestor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós estamos lidando com uma geração que está pedindo para seguir apenas o job description. Então, o pessoal chega e fala o quê? O que está escrito aí que eu tenho que fazer? Qual é meu job description? É isso que eu vou fazer. Ponto. Né? E eles consideram muito demodé o perfil do workaholic, certo? Então, aquela pessoa que entra, fica ali 12 horas, não tem final de semana. Isso para a geração Z é inconcebível. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é o que está ocorrendo na empresa TikTok. Né? Então, eles estão vivendo aí, está surgindo um movimento que é chamado de quiet quitting. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quiet quitting. É um movimento forte que está chegando aí. O que é isso? É o colaborador que, desanimado, decide diminuir a dedicação dele ao trabalho e fazer o mínimo necessário. Assim, o que acontece? Ele preserva aí a saúde mental dele e a vida pessoal também, sem se desgastar com o gestor. Então, por isso que chama quiet quitting, ele desiste. Ele desiste, mas ele não sai, ele fica. E aí você, gestor, tem que lidar com essa situação, tem que gerir isso, certo? Vocês estão tendo essa experiência também? Isso acontece aí na equipe de vocês? Pois é, não é fácil. Então, a geração Z tem sido percebida como menos engajada do que os millennials e os baby boomers, já que eles são pautados ali no senso, né, que eles têm ali um senso de propósito muito forte, né? E comparado com os profissionais acima dos 30 anos, né, que são, em geral, conhecidos pela sua dedicação incansável ao trabalho. Então, isso, com certeza, dá um certo conflito, né? Então, pessoal, fica evidente que estamos vivendo uma nova era onde as pessoas têm propósitos de vidas diferentes. E isso leva a uma nova forma de pensar e novos comportamentos, desejos e valores. E à medida que a sociedade transforma, os comportamentos vão mudando e a atuação da liderança precisa evoluir, né? Precisa evoluir. Como? Passando do controle mecânico para um sistêmico, passando da competição para a colaboração e passando do individual para o grupo. Esse é o fenômeno, né, gente? É isso que está acontecendo. Então, esses ajustes no comportamento são necessários. Então, entender a sua equipe, que ela é formada por diferentes pessoas, com diferentes perfis, muda tudo para você. Se você não entende isso, provavelmente você está tendo dificuldades que você nem sabe o porquê. Então, essas mudanças, né, são necessárias serem entendidas. Por quê? Porque isso vai mudar as suas perspectivas, os anseios e as motivações. Ok? Então, gente, além disso, a gente falou lá no início sobre o influenciar, né? Isso tudo muda a forma de influenciar, que muda a forma de liderar. Certo? Então, até aqui, gente, o meu objetivo foi apresentar para vocês o cenário atual do mercado, né? Então,
o que você, gestor, está enfrentando no seu dia a dia e na sua liderança. E como que essas equipes estão se comportando e qual é a demanda deles hoje, certo? Vocês concordam comigo? Vocês vão comentando aí, tá, gente? Que a gente vai conversando aqui. O pessoal vai me falando nos comentários e a gente vai trocando aqui, tá? Então, uma vez que você entendeu que o cenário em que estamos agora é a hora de você aprender como você consegue ou como você vai poder influenciar essa nova equipe. Uma equipe multigeracional, diversa, com muitas idades diferentes, gerações diferentes, trabalhando juntas no mesmo ambiente de trabalho. Ok? Então, vamos começar agora pelo conceito de equipe multigeracional, né? Alguém aí sabe o que significa a equipe multigeracional? Porque para a gente aprender a lidar com eles, a gente tem que entender quem eles são, o que eles trazem, né? Qual que é essa demanda. Então, como que a gente vai identificar esses diferentes perfis e as adaptações que são necessárias para fazer? Antes de eu seguir em frente, eu quero só deixar uma coisa clara. Nós não estamos falando apenas de adaptar a sua liderança a diferentes idades. Não se trata de estereotipar ou de categorizar pessoas rigidamente, tá? E definitivamente não é sobre mudar quem você é como líder, mas sim sobre aprimorar as suas estratégias para influenciar de uma forma mais eficaz, ok? Equipe com múltiplas gerações. Comentário do Fábio. Equipe com múltiplas gerações. O Fábio comentou que é uma equipe com múltiplas gerações, isso mesmo, né? Então, multigeracional. A gente pode ter aí 2, 3 ou até 4 gerações, ok? Então, brevemente falando, são as 4 gerações presentes no mercado de trabalho, que incluem os baby boomers. Quem são os baby boomers? Não precisa falar não, tá, gente? Senão vai denunciar a idade aí. Mas os baby boomers são as pessoas nascidas entre 46 e 64 e são pessoas ambiciosas e focadas na carreira. Depois nós temos a geração X, que são as pessoas nascidas entre 65 e 80, e essas pessoas valorizam o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e elas são bem independentes. Depois nós temos a geração Y, que são os famosos millennials, né? Esses são nascidos entre 81 e 96, e eles são adeptos à tecnologia, eles valorizam flexibilidade e buscam propósito no trabalho. Observa isso, eles buscam propósito no trabalho. E por último, a geração Z, que veio entrando com força e mudando muito, né, o ambiente de trabalho. Esses são nascidos de 97 para cá, e eles são os verdadeiros nativos digitais, né? Pessoas que já nasceram com computador, com celular, com tudo mais. E eles valorizam a diversidade e a inclusão, e eles estão preocupados com questões globais. Então, eles são as pessoas aí, né, que são os ativistas, são as pessoas que preocupam aí com mais preocupados, né? Não, a gente não pode estereotipar, mas são as pessoas que têm isso mais como propósito e motivação de vida, ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos e preferências desses grupos. É muito importante isso, pessoal. Então, anota aí, é muito importante vocês saberem o que caracteriza cada grupo. Porque, sabendo, você gestor, você líder, consegue adaptar a sua gestão para essas características, ok? Então, vamos entender um pouquinho. Os baby boomers, eles tendem a preferir a comunicação face a face ou por telefone. Mas eles podem também valorizar a formalidade na comunicação escrita. Então, são pessoas que gostam, né? Antigamente gostava da carta.
Hoje, eles vão gostar de um e-mail, né? Então, eles vão querer aí um pouco mais de formalidade. São pessoas que prezam isso, tá? E gostam, né, do face a face, do telefone, talvez, mas são bem diretos e gostam do contato. A geração X, ela já é uma geração mais que tem, né, que é mais confortável com e-mail, com chamadas telefônicas e também são adaptáveis às novas tecnologias de comunicação. Então, eles não têm tanta necessidade do contato como os baby boomers, e conseguem se adaptar um pouco mais às tecnologias. Já os millennials e a geração Z, eles preferem a comunicação digital, como as mensagens instantâneas, redes sociais, e eles valorizam a rapidez e a convivência. Então, né, o millennial e a geração Z, por exemplo, eles preferem receber uma mensagem por WhatsApp do que uma visita. Então, conversar pelo WhatsApp é bem mais a cara deles, ok? E como que essas pessoas se relacionam no trabalho, né? Então, é importante a gente entender que no aspecto do trabalho, como é que se dá esse relacionamento dessa equipe? Os baby boomers, eles são focados na carreira e no sucesso profissional. Então, eles valorizam o trabalho árduo, o comprometimento, são aquelas pessoas esforçadas, né? Eles ficam horas extras, eles trabalham a mais, e isso é valor para eles, né? Já a geração Z, eles buscam equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E eles são independentes e preferem muito a autonomia no trabalho. Então, eles não têm necessidade de ter uma pessoa vigiando, de ter uma pessoa perguntando o tempo inteiro, eles são autônomos e eles prezam por isso. Já os millennials, eles buscam um propósito e significado. Vocês já devem ter ouvido isso muito, né? Pessoa que busca um propósito, um significado no trabalho. Então, o trabalho tem que fazer sentido para eles. Não é uma tarefa mecânica. Eles precisam enxergar esse sentido. O gestor tem que passar esse sentido para eles. E eles valorizam a flexibilidade, a oportunidade e crescimento. Então, pessoal, se a gente está tratando aí do millennial, crescimento é uma coisa que está na lista deles. Então, eles precisam enxergar isso para ficarem motivados e engajados no trabalho. E a geração Z, eles estão preocupados com a estabilidade e segurança no trabalho. E eles valorizam a diversidade e a inclusão. Então, a gente vê esse movimento forte, né, de diversidade e inclusão em várias empresas hoje em dia, e isso vem muito por causa dessa geração Z. A geração Z está empurrando isso aí para acontecer, né? Super válido, eu super apoio, e eu acho importantíssimo, mas o movimento, ele tomou outra dimensão com a entrada da geração Z no mercado de trabalho, certo? Em relação às expectativas à liderança. Então, o que esse pessoal espera do líder? O que eles acham que deve ser um líder? O baby boomer, ele espera um estilo de liderança mais autoritário e hierárquico. Ele gosta da hierarquia, né? Ele gosta ali de saber quem é o gestor direto dele, ele gosta de conversar, ele gosta de ter as instruções diretas desse gestor. A geração Z, eles preferem líderes que ofereçam autonomia e sejam facilitadores. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Eles gostam da autonomia e eles gostam do líder que tem essa característica, que vai oferecer autonomia para eles. Os millennials esperam líderes que sejam mentores e que ofereçam feedback constante. Aí, pessoal, é interessante, né? Porque muito gestor comenta que eu dou feedback, mas parece que nunca é o suficiente. O pessoal sempre fala que quer mais feedback. Lá naquelas pesquisas de gestão, todo mundo escreve lá que quer mais feedback. Por quê? Porque são os millennials, né? Então, provavelmente, essas pessoas são as pessoas que você vai precisar realmente estar ali perto, fazendo muito one-on-ones, fazendo feedback direto. Então, é porque é a característica desse pessoal. E a geração Z, eles buscam líderes que sejam transparentes, éticos e que promovam a diversidade.
Então, a geração Z, ela busca muito essa relação de transparência com o gestor, né? Então, ela vai ser honesta e ela espera, ela tem essa expectativa que o gestor tenha essa transparência de volta. E, por último, pessoal, em relação ao uso da tecnologia. A gente fala do uso da tecnologia hoje em dia porque isso impacta muito, tanto a liderança, quanto o liderado, quanto as tarefas, quanto a performance, né? Então, como que as diferentes gerações enxergam a tecnologia no trabalho? Os baby boomers, eles podem ser menos familiarizados com a tecnologia, né? E eles preferem métodos mais tradicionais. Então, assim, vai ser difícil para um baby boomer se o gestor exigir, né, a utilização de algo com muita tecnologia. Aí ele vai precisar ser treinado e provavelmente não está muito ali no estilo dele, né? A geração Z, eles são adaptáveis às tecnologias. Então, eles conseguem usar, mas eles não são nativos digitais, igual os millennials e a geração Z. Então, essas duas últimas gerações, eles são nativos digitais e eles são extremamente confortáveis com toda essa tecnologia aí. Vamos lá? Maria Cecília disse que ela está se vendo no contexto de forma clara e objetiva, porque sua explicação está ótima. Ah, que bom. Obrigada, Cecília. Qualquer coisa vai colocando aí para a gente. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem me interromper, colocam aí que a gente vai conversando. Muito bom. Então, vamos lá. Gestor, atenção. São exatamente essas diferenças geracionais o grande desafio para você. Isso, gente, não temos mais dúvida, né? Que isso é um desafio quando se trata de gerir, de liderar essas pessoas, de motivar, de engajar, tudo que um líder precisa fazer, né? Bom, imagine então todas essas pessoas trabalhando juntas na mesma equipe sob a sua liderança, né? Como que está isso? Então a gente precisa refletir, a gente precisa ver. Eu estou entendendo qual é o anseio dessas pessoas? Eu estou entendendo que os anseios são diferentes, né? Então, na equipe, essas diferenças podem levar a mal entendidos, conflitos e dificuldades de trabalhar juntos. Então, não é só o estilo de liderança, é também como que eles se relacionam, né, gestor? É como que isso ali ocorre no dia a dia, né? E isso, consequentemente, pode afetar a performance. Além disso, para você, cada liderado traz diferentes expectativas e anseios quanto ao seu estilo de gestão. Então, aqui nós encontramos dois principais desafios para você, gestor. O primeiro é a harmonização da equipe. É como harmonizar essas pessoas para que elas trabalhem juntas e para que elas trabalhem bem. E o segundo é a adaptação do estilo de gestão. É como que você vai adaptar o seu estilo para atender 4 gerações. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados interessantes do mercado quanto aos desafios de gerir esse tipo de equipe, tá? Bom, cerca de 8 em cada 10 gestores têm dificuldades de conduzir o ambiente multigeracional. Isso é uma pesquisa da Sputnik, que é uma empresa de educação corporativa. Então, é um fato, gestores que foram entrevistados, de 8 de 10 já identificam e sabem que eles têm dificuldade com isso. Apesar da diversidade ser considerada um ativo para as empresas, os conflitos geracionais estão entre os maiores desafios para 21% desses profissionais. Então, o conflito entre a equipe também é um desafio para o gestor, e principalmente porque esse conflito ele vem exatamente de diferentes gerações estarem no mesmo ambiente de trabalho. E um estudo da McKinsey mostrou
que empresas com equipes diversas têm 35% mais chances de ter retornos financeiros acima da média de suas indústrias. Então, o que acontece? Apesar de ser difícil de gerir, de ter toda essa dificuldade, se a gente consegue fazer um bom trabalho, essa equipe diversa, ela traz mais resultado, ok? E por último, pessoal, a Gallup revelou que os gestores que entendem e aplicam as estratégias para equipes multigeracionais têm 21% mais de produtividade. Então, isso aí também é uma pesquisa de mercado. A Gallup é uma empresa grande só de pesquisa de gestão e ela confirma isso para a gente. Você sugere um alinhamento de expectativas entre um gestor novato e liderados ou vice-versa? Pergunta do Fábio Cruz. O Fábio está perguntando se eu sugiro um alinhamento de expectativas entre gestores e liderados. Gestores e liderados. Novatos. Novatos, gestores, com certeza. Com certeza, Fábio. Eu acho que dentro, né, desse cenário que a gente tem hoje, é muito importante esse alinhamento. E eu vou falar um pouquinho dele aqui mais para frente aqui na live, tá? Como que a gente pode, né, tá resolvendo isso, ok? Algumas dicas, né? Bom, vamos lá. Pessoal, apesar disso tudo, né, nem tudo está perdido, né? Nem tudo a gente consegue aí, a gente consegue atuar e a gente consegue ultrapassar essas barreiras, né, de equipes multigeracionais na gestão. Como a gente viu aqui na estatística, essas diferenças, elas também oferecem para a gente oportunidades, né? A diversidade de expectativas e as habilidades, elas podem enriquecer muito a tomada de decisão e impulsionar a inovação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Além disso, a troca de conhecimento entre as gerações pode promover o desenvolvimento profissional e pessoal de todos os envolvidos, né? Então, se a gente consegue harmonizar a equipe, eles conseguem fazer essas trocas e isso é desenvolvimento, né? Isso é um grande desenvolvimento entre gerações aí com as habilidades e capacidades de cada um. Bom, concluindo aqui, o desafio do gestor para adaptar as suas práticas de gestão para atender essas diferentes demandas e o esforço para harmonizar aí o ambiente de trabalho da própria equipe, isso é também uma grande oportunidade, certo? Então, gente, agora a gente não tem dúvida, né, que a gente tem aqui um desafio, mas que a gente também tem uma oportunidade nas mãos. Vamos agora seguir aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a abordagem. Então, tentar aplicar uma abordagem única para todos, por exemplo, ou uma política que serve a todos, né? Igual em inglês eles falam one fits all. Então, qualquer coisa que a gente tentar aplicar nesse modelo, e sem considerar aí essas diferenças, essas diferentes expectativas e etc., de gerações, isso pode levar à frustração. Então, a equipe pode se sentir muito frustrada quando a gente vai aplicar aí um modelo, uma abordagem que vai atender um, mas não vai atender o resto. Isso é complicado, tá? Então, resumindo aqui, o que aprendemos até agora é que a gente viu aqui o cenário atual, então a gente entendeu aqui o cenário atual, a gente entendeu o que é uma equipe multigeracional, a gente entendeu as diferenças entre as gerações e os impactos que elas trazem para a liderança, certo? Ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias que vocês podem aplicar no dia a dia e com isso vocês vão aí acelerar os resultados na sua liderança, ok? A Marqueira falou o seguinte: qual seria o principal pilar para manter essa equipe multigeracional motivada?
Tá, a Marfira está perguntando qual que é o principal pilar para manter essa equipe motivada. Eu vou falar 8 aqui agora, tá, Marfira? Então, vamos falar 8 estratégias, e aí no final, se você tiver alguma dúvida, a gente volta e fala mais um pouquinho, tá? A primeira estratégia que eu vou aconselhar aqui, né, é que você, gestor, conheça as gerações. Tá? É muito difícil trabalhar com algo que a gente não conhece, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Se eu não conheço, como é que eu vou trabalhar? Então, dedique aí um tempinho para vocês entenderem as características, os valores, as preferências de cada geração, né? Vocês podem estudar isso tem no Google, tem no YouTube um monte de vídeo, e estudar a equipe, né? Estudar a equipe. E além de tudo, tem eu que estou aqui para ajudar vocês, para vocês entenderem e passar para vocês essas estratégias para vocês aplicarem para facilitar a vida de vocês. Bom, e a segunda estratégia, faça uma análise detalhada dos perfis da sua equipe. Além de conhecer as gerações, vocês têm que conhecer a equipe de vocês, gente, né? Vocês precisam entender o que é a preferência de cada um, o que cada um traz, como que cada um vai contribuir. Isso é essencial. E para isso, o que vocês precisam? Vocês precisam tirar um tempo, agendar com as pessoas, conversar com as pessoas e entender as pessoas, né? E a terceira, então, estratégia é adaptar o seu estilo de comunicação. Olha, pessoal, comunicação é chave, é um pilar chave aqui para que essa equipe se mantenha motivada. Mas comunicar de um único jeito para todo mundo não vai rolar. Não vai. Eles não vão todos entenderem a mensagem que você está querendo, ok? Então, vamos adaptar. Já que você entendeu as diferentes gerações e as preferências, você entendeu a sua equipe, então adapta a comunicação. A quarta estratégia é promover uma comunicação aberta. O que significa isso? Encorajar todas as pessoas a darem opinião. Então, é importante, pessoal, numa equipe dessa, que as pessoas falem o que elas estão sentindo, falem, que elas contribuam, né? Que elas consigam falar em reuniões, que elas consigam falar com o gestor, que elas consigam falar entre os colegas. E vocês, como gestor, vocês têm um papel fundamental nisso, que é vocês conseguem promover esse tipo de coisa, tá? E a estratégia, então, número 5 é oferecer as oportunidades de desenvolvimento. Pessoal, hoje equipes querem, pessoas querem se desenvolver. Isso tem que ficar aí na sua agenda. Se você não oferece desenvolvimento, então você corre um grande risco do seu colaborador ir para uma outra empresa que oferece mais desenvolvimento do que você, certo? Então, cria um plano, fica atento ao desenvolvimento. Adapte os seus estilos de trabalho. Então, você precisa adaptar-se aos estilos diferentes de trabalho, tá? Vamos reconhecer, né? Vamos reconhecer os diferentes estilos, vamos entender que tem pessoas que gostam de trabalhar em lugares mais isolados, menos barulhentos, tem pessoas que gostam de trabalhar no meio de todo mundo, tem pessoas que preferem um home office, um presencial. Eu sei que nem sempre é possível fazer tudo para todo mundo, mas a gente precisa tentar, ok? E a estratégia 7, fomente o respeito mútuo. É uma equipe multigeracional, você precisa harmonizar essas pessoas. Então, fomente o respeito aí entre essas pessoas. E a última, eu prometi 8, né? A última estratégia é a utilização das tecnologias a favor da equipe. Então, aproveite aí, gestor, as ferramentas, a tecnologia para facilitar a comunicação, para facilitar a colaboração. Nossa, hoje nós temos tanta ferramenta de trabalho, né, que está aí no mundo tecnológico, que a gente precisa realmente utilizar isso bem, tá? Então, gerenciar essa equipe multigeracional pode ser desafiador,
mas também é extremamente gratificante, tá? A chave para o sucesso é promover comunicação, né, aberta, promover a comunicação aberta, adaptar os diversos estilos de trabalho e fomentar o respeito mútuo entre a equipe. Com essas práticas, vocês podem aproveitar ao máximo o potencial das suas equipes multigeracionais. E também vocês vão impulsionar a inovação e o crescimento dentro da equipe, com toda certeza, tá? E por hoje, pessoal, essa é a minha entrega para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live e que essas estratégias sejam úteis para vocês. Lembrem-se também da chave para liderar equipes multigeracionais com sucesso. E essa chave é entender e valorizar as diferenças. Então, se tiverem alguma dúvida, eu vou fazer um post nas redes sociais para vocês, né? Para que vocês aí possam comentar, tá bom? E eu também vou responder todo mundo. Então, eu coloco lá e vocês podem ir lá comentar e a gente vai respondendo, tá? E para quem chegou no meio da live ou no fim aqui da live, mais para o finalzinho, essa é a live de número 1 de uma série de 4 lives, onde nós vamos conversar sobre os temas essenciais para você, gestor, né, de equipes multigeracionais. Então, a live de hoje será disponibilizada em breve no nosso canal do YouTube. Pessoal, quem não foi lá no canal do YouTube ainda, por favor, vai lá. É a Lê Garcia Mentoria. Vai lá, me prestigia lá. E também vocês vão encontrar vários vídeos com várias estratégias para ajudar vocês com essas equipes multigeracionais. Então, se inscrevam lá no canal. E eu já vou deixar aqui o convite para a próxima live, que vai ser quinta-feira agora, dia 13 de junho, às 19 horas. Então, eu ficaria muito honrada de ter a presença de vocês lá, tá? E eu espero que vocês lá, novamente, né? Para a gente conversar mais um pouco, tá? E agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigada de coração. E estou aqui disponível, tá? Para responder todo mundo lá no post. Um abraço.